Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão online assistindo e acompanhando o culto de oração. A todos vocês que agora entraram pela página do Facebook, vamos dar início ao culto de oração, tá? Hoje o culto de oração vai ser comigo, presbítero Vando. Então a gente vai, logo de início, fazer uma oração pedindo a orientação divina pela nossa programação, tá? Vocês que acompanham aí de forma online, ou seja, de forma remota, até a gente entrar na normalidade e voltar aos cultos presenciais na terça-feira. No domingo a gente já tem, obedecendo os critérios, a gente já está fazendo os cultos presenciais, com todas as normas necessárias, seguindo todo o protocolo, mas por enquanto o culto de oração continua sendo online. Então vamos orar nesse momento. Santo Deus, maravilhoso Pai, pedimos nesse momento, Pai, a Tua orientação e também o Teu Espírito Santo que nos sonda nesse momento, nosso coração, nossa mente, para que venhamos, Pai, prestar o verdadeiro culto ao Senhor, com louvores, com oração, com a leitura da palavra e também na compreensão desta mesma, e para que venhamos a também colocar em prática em nossas vidas. Abençoa, Pai, a cada irmão que está em suas residências, abençoa a cada um que neste momento está acompanhando a oração online, que o Senhor esteja com eles, também dando conforto àqueles que estão enfermos também, que obtenham a cura, Pai, e que o Senhor esteja sempre com eles. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, para dar início, a gente vou aqui na capela, certo? Vou cantar um hino, deixa eu ver aqui, vou na capela mesmo. Hino 110A, certo? Crer e observar, certo? Então vai na capela, no gogó. Tá, vamos lá. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda.
A gente está vivendo um momento atípico, né? Um momento tanto diferente, né? Fala-se muito até no novo normal, mas o interessante é que no Brasil as coisas acontecem de acordo com os movimentos, algumas coisas que diferenciam, né? Foi só começar o período de eleições que diminuiu algumas coisas com relação à pandemia, né? Fala-se até que depois que terminar as eleições tudo volta aos números anteriores. Espero que não. Mas nesse momento de eleição o povo tem que também usar de sua sabedoria, de sua capacidade intelectual e de sua inteligência, sabendo escolher aqueles que realmente os representam, como os vereadores, e aqueles que são, vamos dizer assim, porque os vereadores é quem vão criar as leis, e eles têm que ter uma certa capacidade intelectual, né, inteligência. E o povo muitas vezes eles não analisam isso, quem está elegendo, para depois ficar reclamando das leis que foram aprovadas. E os candidatos a prefeito também, que eles tenham uma responsabilidade de cuidar, né, do erário público. No caso chama-se o erário público, na verdade é o dinheiro público, né, o dinheiro que vem, né, sai dos impostos, e que sejam bem aplicados. E a Bíblia manda que a gente deve orar por todos aqueles que são incumbidos de autoridade, principalmente porque essas autoridades são exercidas, ou seja, são colocadas por Deus. Deus é quem dá o poder e a autoridade às pessoas. Tá? Isso quando Pilatos foi falar com Jesus dizendo que tinha autoridade, Jesus falou para ele: nenhuma autoridade foi dada se não viesse de cima. Então a autoridade vem de cima. E é claro que tem aqueles que não vão aceitar, muitas vezes não aceitam porque determinado candidato ganhou ou outro perdeu, mas que a gente tem que ter isso em mente, principalmente o cristão, principalmente o crente, né? O cristão, ele tem que ter e lembrar das escrituras, dizer: olha, quem escolheu foi Deus, e eu tenho que obedecer às autoridades. E quando Paulo, escrevendo, Timóteo fala sobre essa questão de orar pelas autoridades, ele deixa bem claro que quando a nação ou o povo faz isso, eles vão ter dias felizes. Tá? Então, uma ordenança com promessa de dias felizes. Então, vamos orar junto comigo, certo? Sobre as autoridades, aqueles que são incumbidos de poder, ou seja, exercem autoridade sobre a população, seja ele juiz, governador, presidente, prefeito, todos eles, tá bom? Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai, nós nesse momento, Pai, pedimos por tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocou no coração do Teu povo para votar e para escolher aqueles que representam, aqueles que vão cuidar, meu Deus, das políticas públicas, aqueles que vão cuidar das necessidades do povo, seja ela na parte física e também na parte emocional. Todos aqueles, Pai, que são incumbidos de autoridade, foi o Senhor que colocou no poder. O Senhor tem um propósito para cada um daqueles que o Senhor colocou. E aqueles, Pai, que muitas vezes vai com ganância, que o coração dele seja quebrantado e que ele busque fazer aquilo pelos necessitados, por aqueles que mais precisam. Não deixar faltar a questão de saúde, segurança, educação para o povo, para a nação, Pai. E aqueles que vão ser escolhidos, né, aqueles que vão exercer e criar as leis, que sejam as leis voltadas para o bem-estar da população e que também não venha ferir a fé de ninguém. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos cantar mais um hino junto comigo? Deixa eu ver onde é que está o papel. O papel está aqui. Hino 147. Muitas vezes, no momento de pandemia, né, a gente pensa que, nossa, muita gente até pensou que era o fim do mundo, ia acabar tudo, mas esqueceu que durante a história houve outras pandemias e a população sobreviveu e está vivendo até hoje. Então, na verdade, as pessoas elas vão aprendendo. Agora mesmo estava assistindo uma matéria na Jovem Pan, e aí ele falava que a quantidade de casos na Europa está voltando, certo? Mas o número de óbitos não. Então, na verdade, os médicos, eles aprenderam como tratar
nas fases, entendeu? Primeira fase, segunda fase. Então, o tratamento é diferenciado agora, porque no início as pessoas não sabiam mesmo. Então, a quantidade de óbito tem caído, graças a Deus. A gente lamenta aqueles que ainda está acontecendo, né? Mas tem caído, né? Agora mesmo os números de ontem para hoje foi de 400 óbitos, onde já chegamos a 1.000 e acima de 1.000. Então, o vírus continua sendo, né, a contaminação, mas os casos graves têm diminuído e têm decaído, tá? E a gente tem que colocar em mente que diante de tudo isso, tem um que nos sustenta e nos segura e que nos faz mais do que vencedores. Então a gente deve lembrar que, apesar de tudo que acontece, a gente tem né, que nos ajuda a vencer diante, muitas vezes, né, do nosso vazio, do nosso medo, do nosso pânico, e que a gente deve botar a nossa fé em um único Deus e a nossa fé em um único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Vamos cantar o hino 147, Vencendo, Vem Jesus. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vamos a uma breve meditação. Aqueles que têm a Bíblia em casa, abra sua Bíblia em Romanos 8, capítulo 8. Romanos 8, do verso 12 ao 18. Romanos 8, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 12, né, e ao 18. A gente vai tratar um pouco sobre a questão dos filhos e herdeiros de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo
que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Então, alguns pontos desse texto aqui, principalmente no verso 17 e 18, nos chama a atenção. Às vezes as pessoas falam assim, eu já ouvi muitas vezes as pessoas citarem essa frase, e às vezes falam por não compreender as escrituras e também não leram e não estudaram elas. Então elas falam por falar. Quem nunca ouviu a expressão ou a frase todos são filhos de Deus, né? Então as pessoas sempre vão falar isso. E isso é uma frase errada a ser dita, porque não é todos que são filhos de Deus, tá? As pessoas nascem criaturas de Deus, é diferente. Porque aqueles que são filhos de Deus, elas não vão continuar na mesma prática do pecado de outrora, ou seja, de antes. Então, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa bem claro quem são os filhos e aqueles que não são. Então, no início, ele já deixa bem claro aqui, bem no 12, 13, ele fala daqueles que são não devedores mais da carne, tá? Porque aqueles que vivem pela carne, eles vão continuar pecando, tá? Então ele fala, né? Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Então uma pessoa continua pecando e não se arrepende. A diferença é, mas o crente não peca, o cristão não peca. Sim, pode acontecer, mas é acidente, porque nós somos pecadores. Mas isso não é uma prática comum, e quando acontece, leva-se a vamos dizer assim, a um arrependimento, entendeu? Percebe-se que entristeceu o espírito, e aí leva ao arrependimento, diferente daqueles que vivem na carne, vive segundo a carne, pratica as coisas da carne, certo? E aqui Paulo faz essa separação daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus e que são filhos de Deus. Então, como saber que são filhos de Deus? É o próprio Espírito que diz isso. O Espírito é que testifica aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. Então ele vai dizer no seu íntimo a você que você é filho de Deus. Mas um filho de Deus, ele não continua nas mesmas práticas de outrora, ou seja, na mesma prática do pecado, na mesma sujeira, na lama, não vive. Ele não se sente bem, ele sai, ele abandona. Aquilo que pertencia ao velho homem, ele abandona, ele não mais se sente bem. Que roubava, não rouba mais, que bebia, não bebe mais, assim vai. Então Paulo, ele deixa bem claro. E aí tem o privilégio. Que privilégio é esse? Aí ele fala, o privilégio daquele que é possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar nos filhos de Deus. Faz aquela mudança, a regeneração. Tá? Quais são os privilégios de ser possuído pelo Espírito? Primeiro, é filho. Foi adotado. Se torna filho de Deus. E a partir daí chama Deus de Pai. É interessante? Ele fala, privilégio daquele que é possuído pelo Espírito. Qual o primeiro privilégio? Ser filho de Deus. A pessoa se torna filho de Deus. É adotado. Como ele fala aqui no verso 15, né? O Espírito de vocês receberam o Espírito de adoção. Vocês foram adotados. E no primeiro século, as pessoas o pai adotava, naquele que era o pai adotivo, ele garantia a herança para o filho que adotou. Então, Deus, para garantir a nossa salvação e a glorificação que aconteceu com Jesus Cristo, ele nos adota como filhos. E herdeiro, nós vamos herdar a glorificação, nós vamos herdar o reino, nós vamos tomar posse do reino, né? As pessoas ficam falando que tomar posse é tomar posse de alguma coisa material aqui na terra. Tome posse, porque Deus deu essa casa. Eu não estou dizendo que você não pode ter as coisas, mas não é isso. A questão da herança, a herança é divina, é celestial, é eterna, é uma herança eterna. E co-herdeiro com Cristo, como ele fala aqui já no verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, tá?
se com ele sofremos. E aí a herança, ó, interessante, né? A herança que nos é dada é também o sofrimento de Cristo. Né? As pessoas só querem saber da herança, o lado bom da herança, né? Mas ele deixa bem claro, ó, se com ele sofremos, também com ele somos ou seremos glorificados. Então o período de sofrimento aqui, tá? Não chega nem, não dá nem para comparar com a glória que nós vamos viver, tá? A glória que nós vamos viver. Então nós somos co-herdeiro com Cristo. Mas por outro lado, tá? A glória que espera é antecipada pelo sofrimento. Então a gente passa pelo sofrimento. É como se fosse o ouro. Já várias vezes se deu essa analogia, essa comparação, né? Para purificar o ouro precisa se jogar no fogo. Então vai tirar tudo que é impureza. Então o sofrimento muitas vezes serve para tirar nossas impurezas. O sofrimento serve também para nos ensinar. As tribulações servem para a gente nos ensinar, porque leva a perseverança, leva a esperança, entendeu? E aí já faz você também ser aqueles que podem auxiliar aqueles que também vão passar no sofrimento. Tá? Cristo passou pelo sofrimento e nós somos co-herdeiros com eles também no sofrimento e também na glorificação. Nós seremos glorificados. Tem a desproporção entre esse sofrimento e a glória. Tem a certeza da glória que seguirá o sofrimento. Então, mas você é cristão e está passando por dificuldades. No mundo tereis aflições. Jesus não enganou ninguém. Hoje tem algumas igrejas modernas que dizem que se você passa por algum sofrimento já é pecado. Muitas vezes não é. Pode acontecer? Pode, desde que você não se arrependeu e não confessou, mas muitas vezes o sofrimento é para lhe ensinar e para mostrar para você que o sofrimento que você está vivendo nada se compara à glorificação e à glória que você vai viver eternamente. E aí, lá em 2 Coríntios 4, 17, 18, deixa eu ir aqui, 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 17, 18, tá aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, vai passar. E as que não veem, as que se não veem, são eternas. Já viu aqui o que Paulo está dizendo aos Coríntios? Está falando da questão do sofrimento, certo? Da tribulação que é momentânea, ela é passageira. Por mais que eu explique aqui para vocês a diferença entre momentâneo e temporal e eterno, o eterno, a nossa mente é limitada para entender a eternidade, mas não tem fim, é eterno, a glória, sem sofrimento, sem tristeza, eterno mesmo, com Deus, um Deus de amor. Então, que nós venhamos a lembrar que nós somos co-herdeiros, nós fomos adotados como filhos, somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros de Cristo. E é Cristo que nos sustenta como co-herdeiro dele no teu sofrimento e nos preparando para a nossa glória. Amém. Tá? Nossa glorificação. Vamos orar agora agradecendo por este momento. Deus Pai Todo-Poderoso, venho nesse momento para agradecer por este momento de oração, por esse momento de cântico, pelo sofrimento que muitas vezes nós passamos, Pai. O Senhor diz na Tua palavra que nenhuma tribulação virá maior do que podemos suportar. E mesmo assim o Senhor nos dá um escape para que possamos passar por elas e desta forma nos ensinar e também nos preparar para a perseverança, Pai. Que nós venhamos a sempre colocar os nossos olhos no alto, a nossa mente nas coisas do alto, e não nas coisas que se corrompem aqui na terra, que são temporais, mas nas coisas eternas. E nós agradecemos por cada irmão que está em suas residências no momento de oração. E em nome de Jesus que oramos. Amém.